Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar de Amanda Nunes e Kayla Harrison de novo. A luta que foi cancelada, né, aconteceria agora, nesse final de semana, no UFC 324. A gente sabe que a Kayla Harrison, infelizmente, teve uma lesão ali que ela já sabia, né, teve uma piora, precisou fazer cirurgia, enfim, a luta caiu. A gente cogitou, né, a gente fã, né, claro que a Valentina às vezes poderia aceitar em cima da hora, a Norma Dumont se disponibilizou e às vezes também poderia acontecer. Enfim, a gente ficou tentando achar alguma solução para Amanda lutar, mas não teve solução. O UFC não colocou ninguém e a notícia que eu trago nesse vídeo é justamente do Dana White confirmando quais são os planos para essa luta que foi adiada, ou se é que não foi adiada, enfim, o que aconteceu, tá? O que ele decidiu. Então, eu vou colocar na tela para vocês a notícia que tá lá no MMA Fighting, eu vou ler aqui com vocês e a gente vai bater esse papo sobre o futuro aí, né? Então tá aí a chamada em cima. Dana White confirma planos de esperar Kayla Harrison, remarcando a luta, né, contra Amanda Nunes em algum momento nesse ano. Então tá escrito aqui, ó, Kayla Harrison teve que se submeter à cirurgia no pescoço, que foi o que a gente acabou de falar, o que a impediu de participar da luta programada. Lembrando que tá com tradução do Google, então às vezes foi alguma coisa meio desconexa aqui, mas eu vou corrigindo, tá? Então, basicamente, vamos seguir aqui, ó, para a declaração do Dana White. A gente tem escrito aqui, ó, essa é a maior luta feminina de todos os tempos. Ele já tinha dito isso, né? Ele disse isso para TMZ. Aí ele fala aqui, ó, você não pode simplesmente colocar outra pessoa lá, você espera até que ela esteja pronta e aí a luta acontece. Então, nessa parte aqui, ele já deixou muito claro que a ideia dele e do próprio UFC sempre foi, né, que a Kayla retorne e a Amanda espere para elas poderem se enfrentar. Pelo jeito, a forma como ele falou, né, não foi tão cogitado, né, ah, bota aqui, bota ali, vamos procurar, né, porque eu vi muita gente falando no sentido de, ah, a Kayla vacilou porque ela avisou muito em cima da hora, e aí complicou para Amanda, porque a Amanda ficou muito sem caminho, porque quem vai aceitar lutar com ela em cima da hora? Mas a questão, eu acho que nem é tão agravante isso, né, o fato de ter sido em cima da hora. Primeiro que, muito provavelmente, o UFC já sabia da lesão, tanto é que o empresário daquela diz que o UFC fez o voo ali para ela ir até o médico e tal, então provavelmente o UFC já devia saber. Então assim, o UFC já sabia do problema, então ser em cima da hora, né, que é o objeto de reclamação de muita gente, não faria diferença, já que o Dana White disse que ninguém iria lutar no lugar daquela. Tá? Então, eu entendo, de novo, a frustração e a revolta. Eu também queria muito a Amanda lutando, mesmo que não fosse com aquela, com qualquer outra pessoa. Mas colocar isso em cima desse ponto específico de que, putz, ela avisou muito em cima da hora e aí cagou o evento, não faz sentido, já que, mesmo se fosse antes, o Dana White, pelo que ele disse, não colocaria outra pessoa, tá? Então não faz muita diferença. E aí continua aqui a declaração do Dana White, tá? É ótimo trabalhar com a Amanda, tenho tido uma ótima relação com ela desde o primeiro dia. Ela é muito fácil de lidar. A cirurgia daquela correu bem. Ela deve se recuperar completamente e devemos conseguir realizar a luta este ano. Então tá aí a declaração do Dana White confirmando, primeiro, que a cirurgia daquela foi tudo bem, né? Confirmando que ele tem uma boa relação com a Amanda, isso até que é público, né? A gente sempre vê a Amanda e ele conversando, ele sempre elogia muito a Amanda, e pelo até Instagram que eu tinha visto da Amanda postando ali e tal, né, não sei se saiu alguma coisa mais nova, mas ela não tava, assim, reclamando muito e tal, porque vamos ao que o próprio Dana White disse, né, o que a Amanda quer, o que fez ela voltar da aposentadoria, vamos lá, ela tava aposentada, por que ela não ficou em atividade se a vontade dela é lutar, independente com quem quer que seja, quase que não saiu. Então, ela se aposentou porque ela provavelmente não tinha mais motivação, não tinha vontade, né? E ela decidiu sair da aposentadoria porque é a Kayla, porque tem toda a história das duas fazerem parte da American Top Team, né? As histórias que a Amanda contou ali de que quando a Kayla chegou, que ela queria, né? Ah, eu sou a campeã, e enfim, aí fica todas aquelas histórias ali que sei lá se que parte é verdade, que parte que não é, porque eu não tô lá, né? Mas tem toda essa história do protagonismo ali. Então, a Amanda acabou deixando a American Top Team, foi treinar com a própria equipe. A Kayla, desde sempre que ela começou no MMA, fala que ela quer ser a maior. Para ela ser a maior, ela precisava estar no UFC, que é o que todo mundo sempre falava. Aí ela chegou no UFC, e aí ela sempre falou da Amanda, só que aí a Amanda no fim aposentou, mas mesmo assim ela falava da Amanda. Então assim, tem toda uma narrativa, tem toda uma história, e aí é muito complicado, e eu entendo 100% a posição do Dana White e do UFC, é muito complicado você botar uma outra luta para Amanda. Tudo bem, a Amanda poderia vencer a Norma, a Valentina, sei lá, qualquer uma que botasse ali, a Amanda Serrano, que surgiu lá do box falando também, ela poderia vencer qualquer uma dessas, mas e se
Vamos lá, é luta, né? E se dá uma zebra, dá ruim, aí você perde a luta que seria, como o próprio Dana White disse, a maior de todos os tempos. Então, assim, é uma luta que tem muita visibilidade. A luta é tão importante no ponto de vista do UFC e do Dana White que ela fazia parte, era a única do primeiro card do ano na Paramount que era um cinturão linear. Porque a luta principal não é um cinturão linear, tá? E aí muita gente pode falar, mas se fosse tão importante, seria main event. Eu também acho. Tá? Eu também acho que deveria ser a luta principal. Não sei qual foi a decisão para não ser, mas isso não quer dizer que a luta não seja importante. Às vezes é uma questão mercadológica, né? De novo, é difícil a gente falar sem ter 100% das informações ali, tá? Então, às vezes tem um motivo do Justin Gates e o Paddy Pimblett serem ali o primeiro. Às vezes é o quê? É engajamento, né, em rede social. Às vezes eles têm indicadores ali da quantidade de pessoas, quantidade de visualizações que tem, né? Internamente eu falo, tá? De pay-per-view e de etc. pelo mundo, né? Do alcance que tem o Justin Gaethje, o Paddy Pimblett, e aí compara com a Amanda e com a Kayla, e às vezes os caras veem, realmente, o Gaethje e o Pimblett, pô, se a gente junta aqui, os caras têm muito mais alcance, a galera se interessa muito mais do que pela Amanda e pela Kayla. Então, às vezes esse tipo de indicador pesa muito mais do que o cinturão ser interino ou linear. Tá? Então, às vezes pode ser isso, né? Não é uma questão, porque vamos lá, se o Dana White fosse favorecer quem ele gosta muito da Amanda. Então, ele teria colocado a Amanda na luta principal. Então, é o que eu falo, é difícil a gente, tá de fora desse tipo de informação, né? Até porque isso é confidencial, né? Esse tipo de decisão. É difícil a gente saber o motivo, tá? Mas eu, de fora, justamente sem ter informação, acho que deveria Justin Gaethje e Pimblett ser o Come Event. Mas, se fosse, seria pior, né? Porque aí teria caído a luta principal do card, né? Então o impacto seria até maior. Às vezes, inclusive, acabei de pensar nisso. Será que o UFC, Dana White e tal, não colocou de Come Event justamente porque tinha a tal lesão? Eles sabiam, e se a luta caísse, era melhor que caísse o Come Event, porque pesa menos cair a penúltima luta do que cair a luta principal. Porque, vamos lá, né? Se fosse a luta principal, ia falar, nossa, caiu a luta principal. Nossa, era a única que tinha cinturão linear. E aí ia ficar pior ainda pra visão do UFC. Então, será que já não foi estratégico? Né? Acabei de pensar nisso aqui durante o vídeo, né? Então, pode ser, né? Pode ser realmente o motivo do UFC não ter colocado como principal. E aí, cara, se for isso, sinceramente, eu vejo sentido, porque no final das contas deu ruim e impactou o card? Impactou, mas seria menos do que se fosse, caiu a luta principal, porque o UFC teria mais obrigação de colocar outra no lugar. Enfim, é isso, tá? Essa é a notícia, o plano é esse do Dana White, a luta deve acontecer, então toda aquela teoria daquela ter medo, ter fugido, inventou a lesão, tudo isso não faz o menor sentido a partir do momento de que o Dana White, aquela Amanda, todas as partes interessadas vão fazer que a luta aconteça. Só mudou a data, tá? Então vamos ver, torcer, né, para que aquela se recupere 100%, que consiga ter uma recuperação querendo ou não rápida, e eu chuto, tá, que a luta deve acontecer no segundo semestre, tá? Eu não acho de verdade que acontece ainda no primeiro semestre, porque é isso, né? Tem que se recuperar, tem todo o tempo de treinamento de novo, querendo ou não, precisa pegar o ritmo, toda a musculatura, enfim, fica complicado ali. Para Amanda, talvez, já que ela tá saudável, seja até que bom, né? Porque ela pode continuar treinando ali, se mantendo em forma, né? Às vezes até ganhar mais ritmo, fazer mais sparring, se preparar mais. Querendo ou não, ela tá mais tempo treinando, enquanto aqui ela tá parada para se recuperar da lesão. Então, realmente, para Amanda, eu acho que foi até... Óbvio que é ruim falar isso, né? Porque nunca é positivo que um atleta se machuque e caia a luta. Mas, no final das contas, para Amanda, na prática, para ter ritmo, voltando à aposentadoria, até que não foi tão ruim. Mas, enfim, é isso. Comenta sua opinião aqui embaixo. O que você acha? Você acha que o Dana White, o UFC, tá certo de esperar para refazer a luta, para remarcar? Ou não? Você acha que devia ter dado outro nome ali para Amanda mesmo e correr o risco, às vezes, de dar zebra e perder uma das maiores lutas do MMA feminino? Enfim, comenta sua opinião aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!